Olá, pessoas, tudo bem? Agora, nessa época diferente, estamos usando isso aqui, né? Fica meio difícil da gente conversar, da gente se entender, mas é um momento muito importante que nós precisamos usar isso. Por que será, hein? Na nossa última aula, nós trabalhamos sobre a água, o quanto ela é importante, o quanto nós devemos utilizá-la com sabedoria e prestar atenção na questão da economia em casa. Hoje o nosso assunto é sobre a pandemia, o motivo pelo qual estamos utilizando estas máscaras, certo? Então, o que nós vamos trabalhar hoje? A questão dessa pandemia. Então, o que é uma pandemia? Nós precisamos entender o que é para poder entender as consequências dela na nossa vida. Então, segundo o dicionário, é uma enfermidade epidêmica amplamente disseminada. Uma enfermidade epidêmica é uma infestação coletiva, acaba pegando todo mundo numa certa região. E a pandemia, porque ela foi amplamente disseminada, ela se espalhou muito e nós sabemos que ela se espalhou no mundo inteiro. Então vamos trabalhar um pouquinho sobre o que o Ministério da Saúde fala pra gente sobre o Covid-19. Vamos lá? Vamos entender um pouquinho? Então, segundo o Ministério da Saúde, a Covid-19 é uma doença causada pelo coronavírus, denominado SARS-CoV-2. Quais são os sintomas dessa doença? Você já deve ter ouvido falar bastante, mas vamos revisar. Vai que tem algum aqui que ainda você não conheça, né? Tosse, febre, coriza, dor de garganta, dificuldade para respirar, perda do olfato, que tem um nome muito chique, ó, asnomia. Legal, né? Anosmia. E alteração do paladar, que é ageusia, que é quando não sente gosto de nada, né? E distúrbios gastrointestinais, náuseas, vômitos, diarreias, esses são os sintomas dessa doença. E como ela é transmitida? Bom, por ser algo muito novo ainda, tem muita coisa nova, coisas que achávamos está mudando, coisas que o Ministério da Saúde está buscando, então pode ter ainda algumas mudanças nisso. Mas em geral ela é transmitida pelo aperto de mão. Você vai lá e dá oi e é perigoso passar. Gotículas de saliva, espirro, por isso a máscara, né? Para não espirrar em ninguém. Tosse, catarro, objetos com superfícies contaminadas, tipo celulares, talheres, utensílios domésticos. Então, olha a importância e o porquê de algumas recomendações da saúde. Vamos para o nosso primeiro exercício? Ele diz assim, ó, agora eu quero que você pense, eu vou ler, você vai pensar e vai resolver, depois a gente volta, tá? Vamos pensar, se uma pessoa infectada aperta a mão de 4 pessoas, e cada uma dessas 4 pessoas contaminadas aperta a mão de mais 2 pessoas. Aperta a mão aqui, aperta a mão ali e vai embora, né? Quantas pessoas estarão contaminadas ao final, contando desde a primeira infectada? Ó, pensa aí.
Conseguiu fazer? Conseguiu entender a lógica? Não existe uma conta específica ali, é você entender o que está acontecendo. Então vamos lá. Eu tenho uma pessoa que aperta a mão de 4. Então vamos ver o desenho aqui que fica mais fácil da gente entender. Uma pessoa aperta a mão de 4. Então nós já temos 5 pessoas nessa história. Cada uma dessas 4 pessoas aperta a mão de mais 2. Então cada uma dessas 4, ó, contamina mais 2, ó. Então aqui são 2, 4, 6 e 8 na segunda remessa de aperto de mão. Então somando todo mundo, nós temos 13 pessoas infectadas aí, vinda de um único aperto de mão. Então olha a necessidade, a importância da gente seguir as recomendações de distanciamento entre as pessoas e evitar o contato físico. É para isso, para que a gente não passe a doença de uma pessoa para outra, certo? Aqui eu tenho uma tabela. Essa tabela eu trouxe os números dessa doença aqui no Brasil, dividido por regiões. Então eu tenho as 5 regiões. Vamos lembrar de geografia? Sudeste, Nordeste, Norte, Centro-Oeste e Sul. As 5 regiões que nós temos. E aqui eu coloquei em ordem crescente, certo? O Sudeste é onde tem mais casos, faz sentido, né? Onde tem as cidades mais populosas. E em último lugar está o Sul. Viu que bênção? Viu que notícia boa? A menor quantidade de casos está aqui na nossa região. Mas não é por isso que nós não precisamos nos cuidar, tá bom? Então vamos lá. Os casos no Sudeste, só para você entender a tabela, eu vou ler a primeira linha, ó. 675.987 casos, ok? Aí desses casos nós temos a quantidade de mortes, que são óbitos. Nós tivemos 32.246 no Sudeste. E a incidência, o que é incidência? É quantas pessoas pegaram a doença a cada 100 mil pessoas. Então lá no Sudeste, a cada 100 mil pessoas, 764,9, poderíamos arredondar para 765 pessoas que pegaram a doença no meio de um grupo de 100 mil. E a mortalidade? A mortalidade é quantas pessoas em média morrem. Então também é baseado no número 100 mil. Então lá no Sudeste, a cada 100 mil habitantes, nós temos 38,8 mortes. 39 mortes, ok? Deu para você entender esse gráfico, essa tabela? Então ela dá esses números de cada região, certo? Vamos para a região sul, que é a nossa. Vamos ler. A região sul nós tivemos 137.339 casos, ok? Bem menos que os 600 e pouco, né? Graças a Deus. Óbitos, tivemos 2.870. E agora vamos ver essas duas taxas. A incidência significa que a cada 100 mil habitantes aqui no Sudeste, 458 pessoas pegaram a doença. E a mortalidade? A cada 100 mil pessoas, nós tivemos 9,6 mortos, ok? Aproximadamente 10. Então vamos para a nossa pergunta e agora você vai pensar, tá? De acordo com esses dados, então agora eu selecionei só os dados do Sul, tá bom? Nós vamos nos concentrar na nossa região. Qual é o número de pessoas que estão curadas ou em tratamento na nossa região? Olha esses dados ali. Por isso que eu coloquei essas pessoas felizinhas ali, ó. Dá uma pensadinha e a gente já volta.
Conseguiu entender a pergunta? Vamos ver de novo. Olha, de acordo com esses dados, qual é o número de pessoas que estão em tratamento ou curadas? Professora, mas isso não está escrito na tabela. Vamos pensar, gente, isso é a interpretação dos dados, tá? Então, se eu tenho 137 mil casos aqui na nossa região e eu tive 2.870 óbitos, todo o restante daquela população, que está marcado aqui o número de casos, tiveram a doença ou estão em tratamento. Você concorda comigo? Então, se eu pegar o número de casos e tirar o número de óbitos, que é uma continha de menos, essas pessoas que sobram aqui, tem duas opções para elas. Ou elas estão curadas, e isso é muito bom, ou elas estão em tratamento, não foram liberadas ainda pelo Ministério da Saúde como curadas. Esse número deixou você feliz? Que bom, é essa a intenção mesmo. Vamos lá? Esses dados aqui vão nos ajudar a enfrentar essa doença. Então, esses dados são do Ministério da Saúde, tirado lá do site, que você pode entrar lá e pesquisar como está o andamento dessa doença, certo? Então, no Brasil, temos... Olha o tamanho desse número, gente. Como é que você faz para ler esse número? Lê de trás para frente, tá? As 3 últimas casas são unidades simples, as próximas 3, unidades de milhar, as próximas 3 seria a unidade de milhão. Então, aqui eu tenho 1.966.748 pessoas, casos de pessoas com essa doença confirmado, certo? E desses casos confirmados, nós temos 75.366 óbitos, são as mortes, e 635.818 casos em andamento. Então, esses números são altos, né? Assustam, mas eles são do Brasil inteiro, todas as regiões juntas. Então, sendo assim, quantos casos recuperados nós temos até agora? Vamos focar naquele número que nos traz esperança, certo? Pensa lá, eu já volto.
Muito bem, conseguiu entender? Então, se eu tenho o total de casos, que é 1.966.748, e eu tiro o número de óbitos e tiro também o número de casos em andamento, o que sobra são as pessoas que estão recuperadas. Só um detalhe, gente. Repare aqui da onde eu tirei esses dados. Ó, o site covid.saude.gov.br do dia 15 de julho. Até o dia que nós estamos tendo essa aula, pode ter mudado muita coisa. Olha que legal, uma lição de casa para você. Entra nesse site, dá uma olhada se esses números mudaram, se eles melhoraram ou não. Vamos terminar a conta? Então eu pego o total de casos, tiro os óbitos, tirar uma conta N menos. E depois do resultado que dá, eu também tiro os casos em andamento, aquelas pessoas que estão em tratamento. O que sobra são o número de pessoas recuperadas. Vamos ler esse número? 1.255.564 pessoas recuperadas. É um número bom ou não é? É, né? É para te deixar feliz mesmo. Não descuidado, mas feliz, ok? Eu tenho aqui agora um gráfico em relação às bandeiras. Você já ouviu falar isso no jornal, em algum lugar? As bandeiras, as cores da doença. Então, nós temos 3 bandeiras, a bandeira vermelha, a amarela e a verde. A vermelha é uma bandeira de emergência. Significa que o índice nacional de casos está 50% acima da média nacional, certo? Então, a média nacional está aqui, ó, 5,7 pessoas pegam a doença a cada 100 mil. No Brasil, com os dados desse dia 15 de julho, tá bom? Pode ter mudado até agora. Aí, 50% acima seria 50% desse valor. 50% é metade. Então, 5 mais metade dá 2,5. Arredondando, seria 7 pessoas a cada 100 mil. Na faixa vermelha, ó, na bandeira vermelha. Na bandeira amarela, é entre 50% e a incidência. É entre 5,7, que é o número que ele deu, e 7 pessoas a cada 100 mil. E a bandeira verde é a bandeira de alerta. Está abaixo do índice nacional, mas nós temos que ficar em alerta. Deu para entender? Então, olha o que eu estou pedindo aqui, ó. Considerando os estados brasileiros mais o Distrito Federal, quantos estão em incidência na bandeira de emergência, ou seja, na bandeira vermelha, segundo esses dados?
Conseguiu? É só olhar a tabela, só olhar o gráfico, certo? Então, quais estão na bandeira vermelha? Você vem aqui do lado e olha, ó, Distrito Federal, Amazonas, Ceará, São Paulo e Rio de Janeiro, que são 5. Aqui, ó, letra B. Se você marcou essa, muito bem, ok? Agora, uma dica para você, uma curiosidade bem importante. Por que a gente tem que ficar lavando a mão com água e sabão e passando álcool? Álcool a gente já imagina que esteriliza as coisas, né? Mas água e sabão, para quê? Olha aqui, vem comigo, ó. Por que o sabão ajuda na prevenção da Covid-19? O coronavírus, ele é basicamente um vírus de RNA, protegido por um envelope de proteínas e lipídios, certo? É como se fosse um escudo de lipídios. Professora, o que é lipídio? Lipídio é uma capinha de gordura. É, gordura. E gordura sai com água e sabão. Então, quando nós lavamos nossa mão com água e sabão, nós estamos retirando esse escudo do vírus. Retirando o escudo do vírus, ele morre. Então, preste atenção e lava a mãozinha com água e sabão, tá bom? Então, ó, hábitos simples como lavar as mãos com água e sabão, evitar o contato físico, manter o distanciamento social, são recomendações simples que podem salvar a sua vida e a de seus familiares, ok? Então, ó, para enfrentar o Covid, o que você precisa? Ser um super-herói? Não, basta manter os hábitos de higiene, basta manter o distanciamento social daquelas pessoas que você não convive, né? Quem mora com você, mora com você. Evitar o contato físico e ter muita esperança, porque as coisas vão melhorar, ok? Vamos seguir essas recomendações e vamos passar por essa situação muito bem, ok? Então, vamos continuar. Se você está assistindo pela TV, não esqueça de levar as atividades na escola. Se você está acessando pelo Classroom, não esqueça de fazer a atividade que vai te registrar a tua presença, tá bom? Para que a gente possa ter esse encaminhamento, os professores possam ter esse encaminhamento teu na escola, ok? Até a próxima aula e tchau, tchau!